Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Desde já eu agradeço. Enquanto a batalha desenrolava-se em Tir na Nog, Orofer, Elar e Finn voltaram suas atenções para as ruínas do palácio do rei Centauro. Os gritos de Wailin ecoavam pelo vale, urgentes e penetrantes, um prenúncio do nascimento daquele que tinha o destino de Dilmun em suas frágeis, porém poderosas mãos. Ubu, à distância, já sentia a energia maligna que pulsava da cria prestes a nascer. Um sorriso cruel desenhou-se em seu rosto ao perceber que sua maldição havia fortalecido ainda mais o híbrido. A criança de Cassim, resultado da união entre um ser mágico tão poderoso e uma humana transformada em dragão, já era um prodígio em potencial. Contudo, a interferência sombria do Gu moldara aquela nova vida em algo completamente inesperado. Sem qualquer vestígio de humanidade, apenas poder bruto e indomável. Orofer, Elar e Finn deixaram o campo de batalha sob o comando de seus tenentes, movidos por uma preocupação crescente. Ao se aproximarem das ruínas do castelo, o poder que emanava daquele lugar os atingiu como uma onda opressora. A energia era avassaladora e incomensurável, algo que fez os 3 elfos trocarem olhares de inquietação. Dentro do castelo, o rei Cassim estava próximo a Wailin, seus olhos cheios de um misto de amor e temor. Ele preparava-se para segurar o filho que ela trazia ao mundo, mesmo sem saber qual seria sua aparência ou destino. Wailin gritava de dor e esforço, enquanto o ar ao seu redor vibrava com magia instável, como se o próprio tecido de Dilmun estivesse sendo tensionado por aquela presença em gestação. Nesse momento, uma mudança súbita na atmosfera chamou a atenção dos elfos. Uma aura antiga e familiar surgiu, mais velha que as árvores mais antigas de Dilmun, mais profunda que os mares mais longínquos. Eles sentiram a presença de um dos seres mágicos mais antigos e sábios daquele mundo, o mago Erindor. De dentro da neblina que se erguia no caminho até o castelo, Erindor emergiu imponente. Sua longa barba prateada, entrelaçada com fios dourados, parecia carregar eras de sabedoria e história. Ele usava um manto que brilhava suavemente, refletindo uma luz cálida e reconfortante. Em sua mão, segurava um cajado esculpido da madeira da primeira árvore de Dilmun, um artefato que conectava sua essência aos diversos mundos. No topo do cajado, uma esfera mágica pulsava com uma luz constante, como um farol para almas em busca de equilíbrio. O mago caminhou com serenidade, mas sua expressão era grave. Ao aproximar-se dos elfos, sua voz ecoou profunda e repleta de autoridade. O equilíbrio deste mundo está por um fio. O que nasce aqui é tanto uma bênção quanto uma maldição. É o destino que nos trouxe até este momento. Mas não será ele que definirá os passos que virão. Sigam-me. A criança precisa ser vista e protegida. Orofer, Elar e Finn assentiram, reconhecendo a importância da presença de Erindor. Eles o seguiram para dentro do castelo onde Cassim aguardava, e onde nas sombras da destruição o futuro de Dilmun começava a chorar pela primeira vez. Quando adentraram as ruínas e seguiram para o aposento de Cassim, Orofer, Elar, Finn e Erindor se depararam com algo completamente inesperado. Não havia apenas uma criança, mas 2. Ao lado do corpo exausto de Wailin jazia um pequeno centauro, com a pele clara herdada da mãe, enquanto ao seu lado estava uma menina de aparência singular. A pele da menina era dourada, reluzindo como a pelagem de Cassim. Mas o poder que emanava do pequeno centauro era tão avassalador que fazia as paredes da estrutura tremerem e rachaduras surgirem no chão.
A menina, em contrapartida, não parecia ter qualquer traço de poder mágico. Contudo, sua simples presença ao lado do irmão exercia um efeito calmante, reduzindo os impulsos descontrolados que emanava do pequeno ser. Erendour, observando aquela dinâmica, percebeu algo crucial e imediatamente traçou um plano. Ele se aproximou de Cassim, que até então não havia notado sua presença, seus olhos ainda fixos em seus filhos e na amada que mal tinha forças para respirar. O mago estendeu as mãos, sua expressão grave mas serena. Dilmun não suportará tamanho poder em tão frágil corpo pequenino, disse ele, enquanto Cassim, hesitante, acomodava as duas crianças nos braços do mago. Seus olhos, brilhando com a luz cálida, se voltaram para as duas criaturas. Seu poder será dividido com sua irmã, e ambos crescerão separados, até o dia em que estarão prontos para se reencontrarem. Nesse momento, uma luz intensa irrompeu do cajado de Erendour, envolvendo os dois bebês. O poder colossal do pequeno centauro foi dividido entre ele e sua irmã, que agora irradiavam uma leve energia suficiente para equilibrar as forças entre os dois. O mago entregou a menina a Elar e Fim. Cuidem dela como se fosse sua própria filha. Ensinem-lhe sabedoria, paciência e compaixão. Quando chegar a hora, ela precisará estar pronta. Elar e Fim assentiram emocionados com a confiança depositada neles e receberam a menina em seus braços. No entanto, mesmo com o poder dividido, o pequeno centauro ainda era uma criatura de força descomunal. Antes que Erendour pudesse decidir seu destino, uma presença sombria preencheu o salão. O Gu, que observava à distância, percebeu a tentativa de Erendour e interveio com toda a sua força. A maldição que ele havia lançado sobre a criança conectava sua magia ao pequeno ser, permitindo-lhe alguma influência. Para o horror de todos, o bebê centauro começou a se transformar, sua forma frágil expandindo-se, crescendo desproporcionalmente, até se tornar uma criatura colossal, feita de gelo e fogo. Um imenso dragão branco com escamas de prata reluzentes. Os olhos da criatura eram selvagens e cheios de fúria. Como um recém-nascido, o dragão não distinguia aliados de inimigos. Sua energia era tão intensa que em poucos segundos destruiu parte da estrutura ao seu redor. O Gu, acreditando que teria controle sobre o monstro, tentou manipulá-lo, mas foi imediatamente atacado pela criatura. Erendour, percebendo que a menina não estava sob a influência do Gu, agiu rápido. Com o poder de seu cajado, abriu um portal para uma realidade próxima de Dilmun. Sem hesitar, enviou Elar e Fim com a menina para aquele outro mundo. Protejam-na a qualquer custo, ordenou o mago antes que o dragão interrompesse com um rugido devastador. A criatura, agora completamente fora de controle, iniciou uma destruição indiscriminada. Tudo e todos em seu caminho foram destruídos. Os exércitos humanos e os morvaches, os exércitos das criaturas mágicas, os elfos da floresta e os elfos de luz. Campos inteiros foram incendiados ou congelados, tornando Tir na Nog um cenário de caos absoluto. O Aylin não sobreviveu ao parto. Quando sua última respiração ecoou pelo castelo, Cassim, ao vê-la sem vida e seu próprio filho arruinando tudo que ele jurara proteger, foi tomado por um desespero insuportável. De joelhos ao lado do corpo de sua amada, ele segurou suas mãos já frias e, no último ato de amor, renunciou à sua própria vida, morrendo ao lado de Aylin, enquanto as ruínas de seu castelo desmoronavam ao redor. Dilmun, um mundo já enfraquecido pela guerra, agora enfrentava uma nova era de destruição com um dragão imparável em seu solo. Enquanto isso, a promessa de esperança era carregada para um outro mundo, onde o destino de dois irmãos ainda seria escrito. Enquanto o centauro branco, o poderoso dragão híbrido, continuava sua devastação, Erendour, o mago ancião, compreendeu que o fim de Dilmun era inevitável. A magia ancestral em seu coração e a sabedoria acumulada ao longo de anos
o levaram a tomar uma decisão desesperada, mas essencial. Elevando-se aos céus até alcançar uma altura onde podia contemplar toda a vastidão de Dilmun, ele estendeu sua magia em um esforço final. De seu cajado, uma luz dourada irradiou como ondas poderosas que alcançaram cada canto do mundo. Ele reuniu todas as criaturas sobreviventes, elfos, faunos, dríades, unicórnios e outras entidades mágicas, e os transportou para o mesmo mundo onde Elar e Fim haviam levado a escolhida. Entre eles estavam Orofer, o rei de Alfenheim, e Thor, o único soldado que havia sobrevivido do exército dos Elfos de Luz. Enquanto realizava essa poderosa transferência, Erendor implantou uma mensagem em suas mentes, ecoando com firmeza e compaixão. Chegará o dia em que Dilmun nascerá, mas até lá, vivam entre os humanos. Não se revelem a eles, pois neste universo eles desconhecem a magia e as criaturas como vocês. Serão vistos como aberrações e incompreendidos. Sejam bons para eles, protejam-nos e mantenham a bondade em seus corações. Quando o dia do retorno de Dilmun chegar, vocês deverão estar prontos para habitá-lo novamente. O sinal desse dia será quando a escolhida dominar o Centauro Branco, e a escolhida será reconhecida por uma triscle em seu palato. Com essa missão clara, Erendor assegurou que a esperança de Dilmun viveria nos corações daqueles que ele salvou, mesmo em um mundo distante e estranho. No entanto, ele sabia que sua tarefa ainda não estava concluída. O Centauro Branco, em sua forma de dragão colossal, permanecia como uma ameaça incontrolável. Em um único ato de heroísmo, Erendor retornou ao centro do caos, onde confrontou sozinho a criatura. A batalha que se seguiu foi lendária. A força do gelo e fogo do dragão colidiam com a magia ancestral do mago, criando um espetáculo de luz e trevas que podia ser visto em todo o horizonte de Dilmun. Montanhas foram reduzidas a pó, mares congelaram e florestas inteiras se tornaram cinzas enquanto o confronto prosseguia. Finalmente, Erendor conseguiu atrair o dragão para as montanhas geladas de Highlands, onde a magia das eras era mais forte. Lá ele conjurou um feitiço supremo, sacrificando sua própria vida para aprisionar o Centauro Branco em um sono profundo. O dragão foi selado nas profundezas das montanhas, incapaz de sentir a presença de sua irmã, apesar de estarem no mesmo mundo. Com o sacrifício de Erendor, Dilmun tornou-se um mundo vazio e congelado, um reflexo sombrio do que um dia foi. Suas terras agora eram um deserto de gelo e trevas, esperando pacientemente pelo dia em que a escolhida despertaria o Centauro Branco e traria a restauração. No mundo humano, os refugiados de Dilmun começaram suas novas vidas, escondidos entre os mortais, aguardando silenciosamente o sinal prometido por Erendor. Com o fim da Primeira Era e Dilmun selado no esquecimento, os seres mágicos começaram a se adaptar ao novo mundo. Ocultaram suas aparências com magia, aprendendo os costumes humanos e até se envolvendo com eles de forma profunda. Dessas uniões nasceram os mestiços, dotados de habilidades únicas e filhos de dois mundos. Essa era foi marcada por convivência e aprendizado, mas não sem dor. No entanto, no crepúsculo da Segunda Era, Urgu, incansável em sua busca por poder e destruição, encontrou o refúgio onde Erendor havia enviado os habitantes de Dilmun. Ele escolheu a floresta como sua fortaleza, espalhando trevas e tomando vidas. Foi ali que Elar perdeu sua companheira, assassinada na invasão do Urgu. Desolado, o elfo abandonou a floresta e se refugiou na cidade humana de Desart, onde construiu uma taverna e criou sua filha Mitra sozinho, com o coração ferido, mas determinado a proteger sua herança. Agora, na atualidade, no coração da biblioteca mágica, o beijo entre Orofer e Mitra parecia eterno, um momento em que o tempo perdeu sua força.
O fluxo de energia que emanava do elfo dourado para sua descendente começou a cessar, mas não sem deixar uma marca profunda e indelével em Mitra. Ela sentiu algo mudar. Não era mais apenas uma mortal, uma mestiça ou uma figura perdida em meio a tantas narrativas maiores. Algo maior, uma essência ancestral, agora a habitava. O espírito de Orofe uniu-se ao dela não como uma possessão, mas como uma chama a aquecer sua alma, um farol para guiá-la nos dias que viriam. Quando Mitra finalmente abriu os olhos, sentiu a força vibrando em cada fibra de seu ser. Estava mais conectada a Dilmun e ao destino do que jamais imaginara. Diante dela, Orofe a observava, seus olhos azuis brilhando com um misto de orgulho e solenidade. Agora você está pronta, Mitra, ele declarou, sua voz carregada de significado. Por um instante a sala ficou em silêncio, exceto pelo pulsar quase audível da magia no ar. Mitra percebeu o peso da missão que agora carregava, mas também a força que fluía em seu interior. Ela respirou fundo, sentindo a responsabilidade, mas também uma nova coragem. O que antes era confuso e nebuloso, agora fazia sentido. Ela era a escolhida, o elo entre dois mundos, a esperança de um povo perdido e o prenúncio de uma era nova. O salão do Conselho de Deizarte estava mergulhado em uma atmosfera de inquietação. Os membros, compostos por líderes mágicos, mestres de guerra e sábios de terras vizinhas, encaravam Movashi com olhares repletos de desconfiança. O brilho frio das tochas refletia nos olhos atentos, e o silêncio pesava como um manto sufocante. Galator Ude, o poderoso Trente que liderava o conselho, se ergueu, sua forma massiva de madeira viva dominando o espaço. Sua voz ecoou pelo salão profunda e reconfortante, como o som de um bosque ao vento. Eu sei quem é você, Movashi, ele começou, sua entonação carregada de gravidade. Conheço sua história e a devastação que seus irmãos causaram em Dilmun. Mas apesar do peso de seu passado, não vejo maldade em você. Se o mestre Eldarion o apoia e o acolhe, é porque ele vê seu coração como eu vejo. O silêncio no salão começou a se dissipar, substituído por murmúrios incertos entre os conselheiros. Galator levantou um de seus braços nodosos, acalmando-os, antes que pudessem questionar. Seja bem-vindo ao Conselho, Movashi. Sua palavra será respeitada como a de qualquer um aqui. Mor estava atônito. Acostumado a ser visto como uma ameaça, ou mesmo um pária, ele não esperava encontrar compreensão, muito menos aceitação. Por um momento hesitou, mas depois deu um passo adiante. Se é como diz poderoso Trente, que minha palavra será acreditada e ouvida, então ouçam agora. Ele respirou fundo, a tensão evidente em seu semblante. Deizarte está em perigo. O Gu se aproxima. Ele já reúne suas forças para atacar esta cidade. As barreiras mágicas que a cercam são fortes, mas não são invulneráveis. Devem ser reforçadas imediatamente. O silêncio voltou a cair sobre o salão, mas agora era diferente, carregado de urgência. O conselho se entreolhou, as palavras do Movashi ecoando como um trovão em suas mentes. Galator se inclinou ligeiramente, seus olhos brilhando com uma luz sábia e avaliativa. Seus avisos não serão ignorados, Movashi. Se o Gu está marchando contra Deizarte, então todos aqui têm um dever sagrado de proteger este refúgio. Um mago de vestes azuladas, sentado à direita de Galator, levantou-se. Sua voz era clara e incisiva. Se o Gu está próximo, então precisamos agir imediatamente. Convocarei os conjuradores de barreiras. O que mais podemos saber sobre suas forças, Movashi? Mor olhou para o mago, seu semblante sombrio. Ele traz criaturas que nunca vi antes, uma fusão do mundo antigo com sua magia corrompida.
seres feitos de sombra e fogo, que consomem tanto a carne quanto o espírito. Não há piedade neles, apenas destruição. A descrição fez o ar parecer mais pesado. Galator bateu com um de seus braços no chão, o som reverberando como um trovão. Então não há tempo a perder. Cada conselheiro terá um papel a cumprir. O destino de Desarte e de seus habitantes está em nossas mãos. Enquanto os membros do conselho se levantaram para agir, Mor ficou parado por um momento, observando o movimento frenético ao seu redor. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo além da sombra de seu passado. Sentiu que podia ser parte de algo maior, um protetor, e não apenas uma lembrança da destruição. Quando a névoa aproximou-se dos limites que separavam a cidade de Desarte da floresta, Ugu enviou suas bestas aladas, criaturas de pesadelos desprovidas da magia que outrora as ocultava dos olhos humanos. Eram 4, grandes como caminhões de carga, com corpos semelhantes a répteis sem escamas, cobertos por uma pele negra e lustrosa que parecia absorver a luz ao seu redor. Suas asas membranosas, largas como velas de navios, lembravam as de um morcego ancestral, carregando marcas de cicatrizes que falavam de batalhas antigas. Seus voos eram rápidos e precisos, capazes de cruzar o céu como sombras vivas, enquanto um grito gutural e cavernoso rasgava o ar, reverberando nos ossos de quem os ouvia. Apenas o som de sua aproximação era suficiente para fazer com que os habitantes da cidade se refugiassem em pânico, enquanto uma sensação sufocante de desespero primitivo os envolvia como um manto invisível. As criaturas deixavam rastros de ar pesado e gelado, e onde pousavam, plantas murchavam, como se até a natureza rejeitasse sua presença. Era o prelúdio perfeito para o ataque do Nigraz que aguardava na escuridão, pronto para surgir quando o medo houvesse corroído qualquer vestígio de resistência entre os habitantes. A própria cidade parecia segurar a respiração, presa em um silêncio antinatural, como se soubesse que o verdadeiro terror ainda estava por vir.